Vamos ler? Jonas, capítulo 1, verso 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Chegou a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar, que fez a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes Jonas: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então disse: Lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Até os fundamentos dos montes, desci a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro em mim desfalecia a minha alma, eu lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que eu votei eu pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Veio a palavra do Senhor a Jonas, pela 2ª vez, dizendo: Dispõe-te, Jonas, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza.
e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto e nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, assim os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que eles fizeram, como eles se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Era bom que Jonas acabasse nesse versículo, que daí a história ficaria perfeita para Jonas. Mas ele continua no capítulo 4, após a conversão dos ninivitas. Capítulo 4, verso 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso já me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque é melhor me morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Ufa! Pronto, todos leram agora a história de Jonas. A história de Jonas é muito parecida com as nossas histórias. E a vida dele é muito parecida até mesmo com a minha vida. E a gente vai tentar aprender um pouco sobre o que fazer e o que não fazer com a vida de Jonas. Com o que ele nos ensina através desse momento em que ele desobedece, obedece, alegra-se, ira-se. E quando eu penso em recomeço, né, a vida de Jonas, é um recomeço. Ele, em algum momento, ele percebe que ele tinha que obedecer, ele fazer algo que Deus tinha demandado para a vida dele. E é sobre a obediência que eu quero iniciar falando nessa noite. Recomeçando pela obediência. Obediência. Todo mundo levanta a mão direita, por favor. Agora baixa. Viu como vocês são obedientes? A obediência, ela demanda muito mais do que seguir ordens imediatas na frente das pessoas. Tem uma passagem que Jesus fala que tinha um certo homem que tinha 2 filhos. E ele falou: Andrés, vai lá trabalhar na lavoura. O Andrés falou: não vou. Depois o Andrés pensou bem e falou: eu vou. E daí o Daniel falou: Adriano,
Você também, vai trabalhar. Ele falou, tá bom, pai, eu vou. Mas ele não foi. Quem que obedeceu? Então, é muito mais do que falar na frente das pessoas, eu vou fazer. É realmente fazer aquilo que Deus demanda para as nossas vidas. No capítulo 1, verso 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Quando eu penso em disposição, né, ali, Jonas recebe a ordem do Senhor, vá para... Ô tia, obrigado, que depois de 4 capítulos... Deus fala, vá a Nínive. E ele fala, não. Mas ele se dispôs, não, me dispôs, mas para fugir, para ir para o outro lado. Eu estava vendo um comparativo de distância e de localização. Para a gente que está no Brasil, Jonas estava em São Paulo. Deus falou para ele, vai para Nínive, era em Florianópolis mais ou menos. Camboriú. Ele foi para o Macapá, para o Amapá. Ele estava, da cidade dele, ele tinha que ir para a direita, ele foi para a esquerda, era 800 quilômetros para a direita, ele foi 4.000 quilômetros para a esquerda, era o destino dele, né? Ele não conseguiu chegar. E eu penso que às vezes a gente também tem essa questão, né? Deus está nos mostrando o caminho, está mostrando a direção, e a gente insiste em ir para o outro lado. A gente até se dispõe, às vezes, a fazer... Eu falo, às vezes a gente gasta mais energia fazendo a vontade contrária que Deus determinou para a gente, do que o quanto fácil seria fazer a vontade dEle. E eu entendo para a minha vida que a vontade de Deus ela é sempre melhor e mais fácil. Não que ela seja fácil, não que seja um mar de rosa, mas ela vai ser mais fácil do que ir contra. Então Jonas se dispôs, mas para ir... para fugir da presença. Longe da presença e da vontade de Deus, nós não encontramos paz para recomeçar. Tanto que Jonas embarca no navio, a tempestade vem. Tudo que podia dar de errado, deu. Nós também, às vezes, estamos indo para o caminho contrário, nós temos visto que a tribulação... o dia mal está nos assolando e a gente continua navegando para Tarsis. A obediência, ela tem que ser um princípio na nossa vida. Ela não tem que ser só uma opção, ela tem que ser um princípio. E daí a gente fala assim, a obediência só a Deus. Não, ela tem que ser um princípio para as nossas vidas. Obedecer nossos líderes, obedecer nossos chefes, obedecer os pais, obedecer a esposa, obedecer o esposo. Eu sempre acredito que numa obediência mútua, né? Eu sempre falo, casal que se ama, se ouve, né? Porque sempre a razão vai estar ali. Às vezes não está com a gente, está com o outro, então é uma boa opção. Ouvir e fazer o que o outro está te oferecendo, para que os seus recomeços sejam mais fáceis, não sejam tão tempestuosos. No capítulo 1, verso 12, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Não escolha a dor das consequências, mude a direção, e escolha clamar Jesus. Jonas, começa a tempestade, ele vai dormir, lá no porão. Ele estava se lixando para o que estava acontecendo. Daí quando descobrem ele lá, e ele conta a história dele, e o povo fica aterrorizado, o que ele fala? Porque o povo fala, o que a gente pode fazer para isso melhorar? Ele fala, me joga no mar. E daí eu fico pensando, ele não podia ter falado, aonde vocês vão parar? Porque eu preciso pular desse barco, e eu preciso ir para outra direção. Não tem um barquinho pequeno para mim voltar? Ele prefere a morte do que obedecer o que Deus tinha determinado para a vida dele. Ele prefere as consequências e as dores de uma escolha errada, de um caminho errado, do que obedecer o que Deus tinha pedido para ele. E
Ele era um homem que tinha comunhão com Deus. Ele sabia que Deus tinha designado para ele. Tinha um propósito grande. Tanto que ele vê isso no futuro. Você quer recomeçar? Como está a obediência na sua vida? Como está a submissão na sua vida? É uma coisa que eu tenho trabalhado na minha vida, eu até tenho falado bastante com quem está perto de mim, sobre obediência. Obediência. Porque na obediência a gente aprende. Na obediência a gente sofre menos. E você lembra disso com seus pais. A gente sempre desobedeceu em algum momento. E depois o pai falou, não te falei, filho, o caminho era melhor que aquele lá. Né? E eu sei porque eu tenho um filho agora, o Caio, e ele é bem desobediente. E eu brigo com ele, e é gostoso ser pai, porque você fala aquilo que sua mãe falou para você. Isso, a paternidade é bom para isso. Você tem uma certa vingança, né? Você fala, eu te avisei, moleque. Falei que ia dar errado. E dá errado, dona Romilda. Me ensinou direitinho. Pelo menos chamar a atenção dos meus filhos. Então a obediência nos faz errar menos. E quando a gente pensa em recomeçar, o que a gente quer menos é errar. A gente quer acertar. Você tem obedecido o que Deus tem ordenado na sua vida? E daí você fala, mas Deus não veio falar comigo igual com Jonas, né? Talvez Deus esteja falando com você hoje. Como você tem construído, recomeçado seus relacionamentos? Hoje de manhã eu falei, né? Às vezes o relacionamento está indo mal, o casamento está indo mal. E daí a pessoa, vamos fazer um filho que vai melhorar. E na verdade o seu problema não é na paternidade, na maternidade. Seu problema é no matrimônio, no relacionamento. E daí a gente começa a buscar soluções, não para o problema. A gente começa a buscar. Não é o seu caso, Mara, que você fica dando risada para mim. Gustavo é benção. Mas é verdade. A gente começa a buscar outras soluções para um outro problema, que não é aquilo que a gente precisa realmente trabalhar, tratar. Jesus fala, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. João 14, 21. Então, a obediência ela é um princípio de amor também. Porque não é fácil obedecer. É fácil? Não é fácil. E a gente sempre tem pessoas acima de nós. A gente sempre tem o Deus sobre nós. Às vezes fazer aquilo que Deus quer para a nossa vida nem sempre é fácil. Mas é um princípio de amor também. Obedecer demonstra esse elo que você tem com Deus. Jesus fala para os fariseus, vocês ficam falando, Senhor, Senhor, quer dizer, autoridade. Mas não obedecem o que eu tenho lhes dito. O que eu falo para vocês, vocês não fazem. E daí a gente não quer ser religioso, né? Que fica aqui, ouvindo, mas não faz nada do que Deus está oferecendo para as nossas vidas. A obediência é uma escolha que você faz por amor ao grande amor de Jesus. Lembra que Jesus te amou primeiro? Lembra que Ele se deu para você? Esse amor tem que te constranger a fazer várias coisas, e a obediência é uma delas. Então recomece, mas insira a obediência na sua vida. Eu não sei como vocês são. Eu tenho aprendido a ser bem obediente, mas eu tenho aprendido. Não é uma coisa que a gente nasce muito com ela. Na verdade, a gente acha que nasce com o instinto da desobediência. A gente vai aprendendo com os pais, com a vida, a obedecer. Obediência, talvez aquela sua indisposição possa ser combatido pela obediência. Como assim, Júnior? Às vezes Deus está falando para você fazer algo e você se encolhe, você não faz, parece que tudo fica pesado, difícil. Comece a obedecer, comece a seguir ordens. No trabalho não é assim? Às vezes você está disposto, não, mas o chefe fala faz, e o resultado sempre é positivo, porque você tinha que fazer aquilo, você tinha que trazer algo, devolver algo. Na nossa vida, nos nossos recomeços, nosso relacionamento com Deus, é a mesma coisa. A indisposição nos faz deixar de fazer.
A obediência nos mostra o quanto é importante, o quanto é prazeroso fazer aquilo que Deus e o que a vida nos põe para fazer. Seja disposto, recomece obedecendo e buscando sempre a vontade de Jesus para a sua vida. Seja disposto, recomece obedecendo. Amém? Recomeçando também na missão. Eu estava hoje até pensando que a gente sempre prega de manhã no satélite, daí a gente fica pensando na mensagem do dia todo, né? E eu até pulei o capítulo 2, assim, eu falei mais do 1, do 3, do 4, mas daí Deus falou comigo do 2 também, que Jonas se arrepende ali. Ele tem um momento de tristeza, de angústia, mas ele declara a Deus como Senhor, e no final ele fala, aquele que eu votei eu vou fazer. Nem está no slide, mas como tem sido o seu reconhecimento dos seus erros? Tem confessado os seus pecados? Tem mudado de atitude? Às vezes a gente precisa passar 3 dias na barriga da baleia para pensar, né? Porque ali Jonas pensou, né? Ele desejava a morte, mas Deus não deixou. Ele falou, você vai ficar de castigo aqui dentro da baleia, 3 dias no cantinho escurinho, pensando no que você fez. Então, um ponto para a gente pensar também é, temos confessado os nossos pecados? Antes de começar algo. Temos confessado as nossas dificuldades para Deus, para que Ele nos ajude e mude. Porque talvez as consequências do erro, aquilo que deu errado, está muito mais ligado aos nossos pecados, aquilo que a gente fez de errado, as nossas escolhas erradas. E daí a gente acha que, não, está tudo bem, uma nova chance. Mas se a gente faz da mesma forma, não vai legal. E quando eu falo que a gente confessa os pecados, é porque a gente reconhece Jesus como Senhor das nossas vidas. E quando você reconhece Jesus como Senhor da sua vida, você reconhece o reino dEle e a missão dEle para a sua vida. No capítulo 3, quando Deus fala pela segunda vez com Jonas, talvez Ele esteja falando com você hoje, pela segunda, talvez pela terceira, quarta vez, diz que Ele levantou-se, pôs Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra de Deus. Nós temos que entender para que estamos aqui, nesse lugar. Não estou falando nessa igreja, estou falando nesse mundo, nesse planeta, nessa vida, nessa época, nessa década, nesse ano. Qual que é a sua missão? Como cristão, qual que é a sua missão? É falar do amor de Deus. É declarar o amor de Deus aos 4 ventos. E Jonas, uma hora, entendeu isso. Você já entendeu isso? Que essa cadeira aí, ela fica vazia a semana toda, te esperando, e do tempo que você não está sentado nela, o que você está fazendo? Você tem obedecido, ido à frente? O recomeço é em Jesus, que nos chama para a sua salvação. A salvação nos chama para a sua missão. Você já entendeu, você já compreendeu o que é viver, talvez com Jesus. Mas você tem vivido aquilo que Ele propôs para a sua vida? E a gente sempre retoma esse ponto aqui, né? Eu estou falando, deixa eu falar sobre missão. Mas eu penso que na minha vida, Jonas aplica muito na minha vida. E quando eu recomecei, quando eu voltei para Jesus, meu recomeço de vida, porque minha vida era destruída, a maioria de vocês sabem, o meu recomeço foi muito junto com viver o reino de Deus. Sabe, às vezes a gente espera que tudo esteja bom para a gente começar a fazer algo para o reino de Deus. E eu lembro que eu até tinha umas reservas e umas... será que de novo isso dá? O Léo vinha falar, está na hora de começar a reativar. E eu tinha um medo, sabe? Eu falava, não quero. E daí, depois que eu entendi que se eu sou um cristão, vivo o evangelho, eu tenho que trabalhar. Eu vi uma camiseta esses dias que eu falei assim, para que serve gente que não serve? Para que serve gente que não serve?
E eu fiquei pensando nisso. Será que eu estou servindo para alguma coisa? Então, o recomeço é em Jesus. Talvez Deus esteja te chamando para algo, como chamou Jonas. E daí não é só obedecer, é entender a missão. Jonas tinha uma missão também, e você tem uma missão muito clara já, deixada por Jesus. Por quê? Porque no capítulo 3, verso 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. A palavra da salvação que está no seu poder, Samuel, na sua mão, Luiz, é a chave do recomeçar da humanidade. A palavra de salvação que um dia Deus te entregou é o recomeço, não só da vida das pessoas, mas da humanidade. Deus falou que a gente é o sal da terra e a luz do mundo. Não é a luz da sua casa só. Então, se nós nos portarmos como igreja que quer transformar o mundo e poder recomeçar vidas, dar restart na vida de pessoas, através de viver a missão. Então, o seu recomeço, vivendo Jesus, vivendo a missão, pode ser um recomeço de muitas pessoas. Hoje eu citei o exemplo da nossa irmã Ivonete. Que lindo as pessoas no velório falando o quanto ela foi importante na minha vida. Ela aqui, ó, eu estou aqui por causa dela. E foram só algumas pessoas que falaram. Se a gente abrisse para todo mundo que tem uma história com ela, talvez ela entendeu aquilo que talvez eu não entendi. Que ela era a chave da vida de vocês, que às vezes foram impactados por ela. Que ela era a chave do recomeço da sua vida, da minha e de muitas outras pessoas. E Deus também quer usar você. Recomece, mas recomece entendendo a missão de Jesus na sua vida. No capítulo 3, versos 6 a 8, eu só coloquei duas partes dos versículos que falam: chegou essa notícia ao rei de Nínive. E ele falou, ó, ninguém vai beber, ninguém vai comer, todo mundo vai vestir pano de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão, porque olha, talvez Deus tenha pena de nós e se arrependa. Deus te chama a recomeçar a sua nação, cidade, família, mas Ele quer recomeçar por você. E esse texto dá um contexto muito bom para a gente do que a gente tem vivido hoje. O povo se arrependeu. O povo entendeu que estava em pecado. E o rei entendeu também. Talvez Deus esteja chamando o nosso Brasil a entender que Ele é o Senhor, que a gente precisa se arrepender. E a igreja tem que ser o mensageiro disso. Dessa mensagem. A mensagem de arrependimento, de salvação. E daí talvez isso vai chegar nos nossos líderes. E talvez eles reconheçam também. Mas talvez esteja na sua mão. Tem que começar com você. Começar na sua vida. Sair desse banho-maria, sabe? De domingueiro. Quando dá, vai na célula. Marca um culto de quinta-feira, parece que está esfaqueando a pessoa. Nossa, mas culto de quinta-feira? Culto não é só domingo? Desculpa se eu estou sendo meio duro, irmão, mas é a verdade. Porque a gente nunca viu a quinta-feira cheia assim. E o que vocês estão pretendendo viver daqui para frente? Qual é a missão que Deus tem colocado na sua vida? Salva as pessoas que têm compromisso e não podem vir mesmo. Quer recomeçar? Recomece vivendo o reino de Deus de verdade. Eu preguei aqui que a graça de Jesus não custa nada nas nossas vidas, mas o reino de Deus custa tudo. Se você não está disposto, desculpa. Talvez você não esteja vivendo 100% o reino de Deus na sua vida. Talvez o vazio da sua vida esteja esperando a missão preencher ele. Deus já te entregou essa missão e talvez você não está vivendo ela. As pessoas mais felizes que eu tenho convivido, as pessoas que têm mais sentido na vida, são as pessoas que vivem Jesus, o Evangelho diariamente. Isso é muito claro para mim, porque esse vazio não existe na vida delas. Entenda que a missão do amor de Jesus preenche cada vazio da sua vida, da sua família.
Deus te chama para algo diferente, irmãos. A gente é muito egoísta. A gente quer sempre um recomeço. A gente quer uma nova história todo dia. Mas a gente não quer viver essa história com Jesus às vezes. Então Deus te chama para isso. E eu falo para vocês, parece que do jeito que eu estou falando é pesado, é difícil. Mas não é. O fardo de Jesus é leve. Viver o reino de Deus, com o tempo você percebe que é a coisa mais fácil e mais feliz que você pode fazer. Eu tenho vivido isso. Entendido isso e buscado todo dia. Não me desviar da missão. Porque a gente é levado facilmente a deixar de fazer. A começar, a ter a disposição é muito difícil. Mas parar de fazer é muito fácil. Para finalizar, recomeçando pelo amor. Então, se você obedece, se você entende a missão, tem algo que tem que permear tudo isso. Que é o elo. Em Colossenses 3,14 fala que o amor é o elo. É aquilo que liga. Com isso, Jonas desgostou-se extremamente e ficou irado. Jonas não teve amor por aquele povo naquele momento. Ele não gostou nada daquele povo não ser destruído. Porque as palavras dele, a intenção dele, quando ele mudou de ideia, tinha que ser validado. Recomece colocando a vontade de Deus acima das suas palavras e dos seus desejos. Recomece colocando a vontade de Deus acima daquilo que você fala, daquilo que você deseja. Jonas tinha proclamado a destruição. E Deus fala, eles se arrependeram. Vamos mudar. Estamos juntos, Nínive. Jonas desgostou-se extremamente e ficou irado. Bem estranho, né? Mas talvez não seja quando a gente pensa em conversão de pessoas. Mas vou falar usado louvor que eu estou mais junto com essa turma. Às vezes você escolhe uma música e na hora tira, a Karen tira, que a Karen é malvada. E a gente falou no grupo que ia cantar, né, Luiz? O Luiz falou no grupo essa semana. E a gente fala uma coisa... Tô brincando, viu, Karen? A Karen é a mais boazinha, gente. E as pessoas não aceitam aquilo que a gente propôs. E a gente se ira. Daí o baterista já começa a errar. Eu, de propósito, não queria tocar essa música. Por quê? Porque os nossos desejos, nossas vontades são acima do que aquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque se a gente entende que a gente está cantando, louvando ao Senhor junto com a igreja, e isso é muito gostoso, maravilhoso, o que é minha vontade nesse grande? É muito pequeno. Jonas se desgostou, ficou irado, porque ele queria ver a destruição, ele queria ver fogo. E às vezes eu penso que a gente não quer justiça, a gente gosta de ver sangue. Se a pessoa fez algo de errado, o que a gente quer é que a pessoa seja destruída. O Evangelho de Jesus fala de misericórdia, de amor, de perdão. Então, você quer recomeçar, coloque o amor na sua vida, para tudo. Que ele seja o elo que liga todas as coisas na sua vida, para que você vá bem. Tem um texto que diz, não vou lembrar, é João 4, 1 João 4, que fala que se vocês conhecem a Deus, se vocês conhecem o amor, se vocês não amam alguém, vocês não conhecem a Deus. Se vocês não amam as pessoas, vocês não conhecem a Deus. Porque Deus é amor. Se você fala que ama as pessoas, ama a Deus, mas não consegue demonstrar isso de verdade, porque na internet é muito fácil. Às vezes depois do culto é fácil a gente abraçar, beijar e falar boa semana. Mas como tem sido demonstrar de amor na sua vida? Porque talvez isso que precisa recomeçar na sua vida.
Talvez os nossos sentimentos não tratados, as nossas mágoas, nossas tristezas, os perdões que a gente não entregou. Isso é curado com amor. Jonas continua ainda triste e fala: peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Deus é Deus de vida, de ressurreição, de recomeço para a sua vida, não é um Deus de morte. E se você está pensando em desistir, Ele nunca pensou em desistir da sua vida. Ele nunca pensou em desistir do seu filho que não vem mais na igreja. Ele nunca pensou em desistir do seu amigo, do seu irmão, das pessoas que largaram Jesus. Ele não desiste, nunca. E eu sou prova disso, que Deus não desiste das nossas vidas. E às vezes você está pensando num recomeço para aquela pessoa. Você tem orado todos os dias por aquela pessoa. E se você está pensando em desistir, como Jonas, Deus está falando para você: fica firme. Deus não vai desistir dela. E talvez um dia ela esteja aqui do seu lado, podendo louvar, viver a missão, obedecendo. Deus não é um Deus de morte. Ele é um Deus de vida, de salvação, de vida eterna, de céu. Amém? Deuteronômio 30:19 fala assim: os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha, e eu também tomo contra vocês hoje, de que Deus tem proposto a vida e a morte para você, a bênção e a maldição. E Ele fala para você hoje: escolhe, pois, a vida, para que vivas. Nas tentativas e recomeços, Deus sempre nos dá escolha, sempre. Mas Ele nos aconselha sempre com suas palavras: escolhe a vida. Deus nunca nos obrigou a nem a aceitar a salvação dEle. Nós somos livres para aceitar o que Jesus fez por nossas vidas. Ainda mais nos outros aspectos, Deus nos dá a liberdade. Deus está falando para você: escolhe, pois, as coisas boas hoje. Escolhe aquilo que a palavra de Deus tem mostrado para você. Escolhe aquilo que a pregação tem falado com o teu coração. Não deixa para terça-feira, começa hoje. Não é amanhã, que a partir de amanhã eu vou ter uma nova vida. Tenha a disposição de fazer isso agora. Entenda a missão de Jesus na sua vida. Você quer um recomeço? Recomece com Jesus. Obedecendo, entendendo a missão dEle, aceitando o amor dEle, transmitindo isso para as outras pessoas. Deus quer te usar, Deus quer mudar a história da sua vida, da sua família e de todos aqueles que você ama, a qual ainda estão esperando receber mais esse amor de Jesus. Você não está só. Toda vez que você se sentir só, lembra que Jesus está aqui. E Ele está lá. Ele está sempre com você, querendo mudar aquele dia mau, aquele dia triste. Deus está sempre junto com você. A nossa obediência a Deus, nosso comprometimento com a missão do Evangelho e o amor do nosso Jesus em nossos corações sempre será um melhor recomeço para a sua vida, para a minha vida. Obedeça a Deus. Faça aquilo que Ele tem pedido para você. Viva o Evangelho dEle e receba o amor de Jesus. Só perdoa quem recebe perdão. Só ama quem recebeu o amor. São coisas que a gente tem que conhecer recebendo para a gente poder entregar.